Olá, meus irmãos, minhas irmãs. É com imensa satisfação que nos encontramos aqui mais uma vez, reunidos nestas páginas virtuais do Centro Espírita Apóstolo Paulo e também no meu perfil no Facebook, para mais este momento de estudo, mais este momento de reflexões acerca do Evangelho do Cristo, à luz da doutrina espírita. E por isso, mais uma vez, agradecemos a Deus, agradecemos a Jesus de Nazaré, a Deus agradecemos pela vida, a Jesus de Nazaré agradecemos de uma forma muito especial pelos belíssimos ensinamentos que Ele nos deixou de forma exemplificada. Agradecemos aos Espíritos amigos pelo amparo, pela proteção, pela assistência que sempre tem nos dado ao longo da nossa trajetória. E não podemos deixar de agradecer a todos vocês, irmãos e irmãs de jornada, que constantemente estão conosco para juntos estudarmos o Evangelho do Cristo. Sejam todos bem-vindos, sejam todos bem-vindas. Quero aqui cumprimentar de uma forma muito especial a todos os nossos irmãos da página do Instagram do Centro Espírita Apóstolo Paulo, aqui em Trindade, região metropolitana de Goiânia, estado de Goiás, Brasil, porque aqui nós estamos no estado de Goiás, aqui na região central do Brasil, para todo o mundo, porque muitos irmãos e irmãs que possam estar nos assistindo agora, estão até em outros países. Então sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas, recebam todos o meu abraço fraternal e de imensa gratidão aos irmãos e irmãs que se encontram agora e outros que chegarão em meu perfil no Facebook. Também sejam todos bem-vindas e bem-vindos. E hoje aqui nos encontramos, fisicamente nos encontramos aqui no salão do Centro Espírita Apóstolo Paulo, apenas eu e um companheiro encarnado e com certeza uma multidão de desencarnados, para realizarmos este estudo de forma virtual, ainda devido às consequências causadas pela pandemia do novo coronavírus. Então hoje aqui nos encontramos para estudarmos um pouco mais. Mas antes de iniciarmos os nossos estudos, faremos a leitura de uma mensagem do livro Minutos de Sabedoria de Carlos Torres Pastorino, a mensagem de número 133. Na sequência, faremos a prece de abertura para depois iniciarmos as nossas reflexões, que hoje terão como base o livro Boa Nova. Livro Boa Nova, de autoria do Espírito Humberto de Campos, em parceria com Chico Xavier. E o capítulo que estudaremos hoje é o capítulo de número 22, que tem como título A Mulher e a Ressurreição. Então aqui veremos que Humberto de Campos nos traz aqui um belíssimo estudo em palavras de Jesus, de uma forma muito especial, Jesus mostrando para nós, conforme nós encontramos em nossa doutrina espírita, a igualdade de direitos entre homem e mulher, assim como nós encontramos em nossa Constituição da República Federativa do Brasil. Então, iniciando, faremos a leitura de Minutos de Sabedoria, mensagem 133. Não se queixe do mundo. Então aqui Pastorino começa nos dizendo: não se queixe do mundo. O mundo não é mau. Os seus problemas, os meus problemas, não é culpa do mundo. Culpa, sem sombra de dúvida, o culpado somos nós. Se queremos achar um culpado, procuremos em nós mesmos, porque o mundo não é mau. Porque em muitas situações nós falamos: mas o mundo está perdido, o mundo está muito violento, o mundo está muito complicado. O planeta Terra, uma belíssima escola, um belíssimo educandário das almas, um belíssimo hospital, uma enfermaria. O mundo, a Terra, o planeta Terra, não é mau em si mesmo. Quem ainda se comporta desta forma são os seus habitantes, conforme nos diz Pastorino,
que os homens é que ainda não conseguiram ser bons, mas da lama imunda nasce a pureza dos lírios, e também daquilo que nos parece mal e impuro pode surgir a luz mais sublime. Repare que a luz não se suja, mesmo quando refletida pelo pântano. Então a luz do sol, conforme nos lembra aqui Pastorino, e a espiritualidade amiga constantemente nos fala acerca disto, a luz do sol entra em qualquer pântano mais fétido que possa existir e ela sai limpa do mesmo jeito que entrou. Da mesma forma são espíritos luminares, espíritos que realmente já entenderam a lição do bem, que entra em qualquer lugar e não se chafurda, não se suja com as impurezas daquele ambiente. E aí ele encerra dizendo: procure ter apenas pensamentos bons, porque eles não serão maculados, nem mesmo quando refletidos em ambiente menos puros. Então a responsabilidade é nossa, e Jesus nos falou sobre isto: vigiai e orai para não cairdes em tentação. E a nossa primeira e maior vigilância tem que iniciar no nosso pensamento. Então, neste momento, meus irmãos e irmãs, vamos fechar os nossos olhos carnais para termos condições de abrirmos de uma forma mais ampla os nossos olhos espirituais, para agradecermos a Deus, agradecermos a Jesus, agradecermos aos espíritos amigos pelo amparo, pela proteção, pela assistência. Rogarmos a Jesus o amparo, a proteção a todos nós habitantes aqui do orbe terrestre, encarnados e desencarnados, mas rogarmos de uma forma muito especial a todos aqueles irmãos encarnados e desencarnados que foram atingidos pela pandemia do novo coronavírus ou por qualquer outra enfermidade, bem como aos seus familiares. Rogar também, Senhor Jesus, pelos profissionais da saúde, estes verdadeiros heróis que há mais de um ano estão lutando bravamente, incansavelmente, para salvarem vidas. Graças damos a Ti, Senhor Jesus, hoje, agora e sempre, e que assim seja, Senhor. Mais uma vez, boa noite a todos, boa noite, porque aqui nos encontramos para mais este momento de estudo, felicidade enorme, apesar de todas as dificuldades pelas quais estamos passando e ainda iremos passar, mas agradecemos a Deus. Então hoje aqui nos encontramos para estudarmos o capítulo de número 22 do livro Boa Nova, esta igualdade de direito que Humberto de Campos deu como título A Mulher e a Ressurreição, fazendo referência a Maria Madalena e a ressurreição do Cristo. Exatamente por isto o título do capítulo, A Mulher e a Ressurreição. Mas iremos ver que Humberto de Campos tratou de uma forma muito especial aqui neste capítulo a igualdade de direitos, conforme nós encontramos, conforme já havíamos dito, em nossa Constituição da República Federativa do Brasil, em seu capítulo de número 5. Capítulo de número 5, logo no início, no preâmbulo da Constituição e também no caput do capítulo 5 e em seu inciso de número 1, também nos falaram, deixaram aqui registrados os nossos constituintes, nos falando sobre esta igualdade de direitos, que todos são iguais perante a lei. De acordo com a nossa Constituição, todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, seja ela hoje, seja ela de gênero, seja ela de raça, de cor, de credo religioso. Todos nós somos iguais perante a nossa lei humana, quiçá perante a lei de Deus. E aí nós começamos com Humberto de Campos fazendo a narrativa, fazendo aquela contextualização dos ambientes onde Jesus e os discípulos se encontravam naquele momento, há 2000 anos atrás praticamente, quando foram registradas estas belíssimas histórias nos evangelhos ou nas biografias de Jesus.
Então Humberto de Campos nos fala da seguinte maneira, que as águas alegres do Tiberíades se aquietavam lentamente, como tocadas por uma força invisível da natureza, quando a barca simples de Simão Pedro, conduzindo o Senhor, atingiu docemente a praia. Então Jesus e Pedro estavam no lago do Tiberíades, e aí eles atingiram a praia. E aí Jesus percebeu que o apóstolo Pedro estava preocupado. Pedro estava fazendo todo o esforço para não deixar transparecer a sua preocupação, mas Jesus percebeu, é lógico, Jesus percebia, Jesus via e continua vendo na nossa intimidade tudo o que nós pensamos, as nossas preocupações, os nossos propósitos de trabalho no bem ou não. Então Jesus, vendo aquela preocupação, percebendo as emoções de Pedro em desequilíbrio, ele questionou a Pedro: que tens tu, Simão? Que tens tu, Simão? Por que estás preocupado? O que te leva a ficar nesta preocupação? Simão Pedro, surpreendido com a palavra do Senhor, ele, assim com receio de falar para Jesus acerca das suas preocupações, ele começou a falar, mesmo assim ele começou a falar acerca das suas apreensões, acerca da lei antiga, acerca da lei mosaica, que era a sua maior preocupação, fazendo um paralelo ali na sua consciência acerca da dureza da lei mosaica e a leveza da lei que Jesus veio exemplificar, que foi a boa nova, esta boa notícia, essa nova ideia de amor, essa nova ideia de luz, essa nova ideia de esperança. Enquanto a lei mosaica tratava de uma forma tão dura, em especial as mulheres que transgrediam aos olhos dos homens, transgrediam os mandamentos mosaicos, então tratavam de uma forma muito dura. E aí Simão Pedro, recordando, conforme já estudamos aqui com base neste livro, recordando aquele encontro de Jesus com a mulher pecadora, a mulher adúltera, quando Jesus perguntou e colocou na mão deles, daqueles que estavam acusando aquela mulher, aquele que tiver sem pecado, atire a primeira pedra. Então Simão Pedro estava muito preocupado com a dureza da lei mosaica e com o tratamento que Jesus estava dando, principalmente às mulheres. Então aqui Simão faz esse questionamento a Jesus: Mestre, a lei que nos rege manda lapidar a mulher que perverteu a sua existência. Então aqui Pedro já faz esta observação a Jesus desta forma. E aí na sequência Humberto de Campos anotou da seguinte maneira, que Jesus, conhecendo por antecipação o pensamento do pescador e observando seus escrúpulos em lhes atirar uma leve advertência, então Jesus, é lógico que percebeu naquelas palavras de Simão Pedro, fazendo referência à lei antiga e à forma que Jesus tinha tratado aquela chamada mulher adúltera. Então Pedro estava fazendo, na verdade, uma advertência a Jesus: mas Senhor, não pode se comportar assim, está errado, o Senhor está desrespeitando a lei mosaica, porque a lei mosaica manda lapidar as mulheres que se perverteram ou que perverteram a sua existência. Então Jesus, percebendo mesmo ali de leve aquela advertência de Pedro, respondeu com brandura, como sempre ele respondia a todas as observações, a todos os questionamentos, sem se agastar em momento algum. Então ele diz a Pedro: Pedro, quase sempre, prestemos atenção nesta observação, nestes esclarecimentos de Jesus a Simão Pedro. Pedro, quase sempre
não é a mulher que se perverte a si mesma. A culpada não é a mulher. A mulher não perverte a si mesma. A mulher não comete adultério sozinha. E aí ele segue, é o homem, ou seja, não é a mulher que perverte a si mesma, mas é o homem que lhe destrói a vida. Prestemos atenção e internalizemos, em especial nós homens, ou que nos encontramos neste momento em uma roupagem masculina. Então aqui ele fala que quase sempre não é a mulher a culpada, mas é o homem que lhe perverte e lhe destrói a vida. E aí ele acrescenta, entretanto, neste caso o apóstolo Pedro, entretanto tornou o apóstolo respeitosamente, os nossos legisladores que trabalhavam naquela época com base na lei mosaica, os nossos legisladores sempre ordenaram severidade, rispidez para com as decaídas, observando os nossos costumes, Senhor. É que temo por vós, acolhendo tantas meretrizes e mulheres de má vida nas pregações do Tiberíades. Então aqui Simão Pedro faz mais uma advertência a Jesus: Senhor, eu estou preocupado, eu temo pela sua segurança, pela sua integridade, porque o Senhor está acolhendo todas as mulheres de má vida, todas as meretrizes, em suas pregações aqui nas proximidades do Tiberíades, todas estão participando e o Senhor está acolhendo a todas. E aí Jesus responde a Pedro e a todos nós: nada temas, Simão Pedro, nada temas por mim. Tipo assim, eu sei me cuidar e sei o que eu estou fazendo, porque eu venho de meu Pai e não devo ter outra vontade a não ser a de cumprir os seus desígnios misericordiosos e sábios. Então eu venho da parte de Deus, nosso Pai, de infinito amor e bondade, e sei exatamente o que eu estou fazendo. Não se preocupe comigo. E aí ele acrescenta, assim, narra aqui Humberto de Campos, assim falou o mestre cheio de bondade, no misto de energia e doçura. Então aqui Jesus falou a Pedro desta forma, não com dureza, mas conforme registrou aqui Humberto de Campos, cheio de bondade e também num misto de energia, mas ao mesmo tempo com uma doçura enorme. E aí Jesus acrescenta, mas ouve, Pedro, aí vem aqui mais belíssimas lições, belíssimos esclarecimentos para todos nós. Ouçamos todos nós estas advertências de Jesus, estes esclarecimentos de Jesus a Pedro e a todos nós. Mas ouve bem, Pedro, a lei antiga manda apedrejar a mulher que foi pervertida e desamparada pelos homens. Entretanto, também determina que amemos os nossos semelhantes como a nós mesmos. Então aqui Jesus faz um lembrete a Pedro e a todos nós, porque você está apenas olhando em relação ao castigo a estas criaturas que se equivocaram, seja ela masculina ou feminina, porque Deus, nos mandamentos enviado pela espiritualidade superior, através da mediunidade de Moisés, os 10 mandamentos mosaicos, lá já estava registrado também este mandamento acerca da necessidade de aprendermos a amar uns aos outros como irmãos, amar a Deus sobre todas as coisas, amar o próximo como a nós mesmos. Então aqui Jesus faz esta advertência e ainda acrescenta, e o meu ensino aqui na terra é o cumprimento da lei na sua integridade ou integralidade, pelo amor mais sublime sobre a terra. E aí Jesus faz uma observação belíssima
na forma de um questionamento a Pedro. Prestemos atenção neste questionamento de Jesus a Pedro. Pedro, poderíamos por acaso culpar a fonte de água pura e cristalina, quando um animal lhe polui as águas? Então aqui Jesus, de uma forma belíssima, compara a mulher a uma fonte. Por acaso, Pedro, nós iremos ou poderíamos culpar a fonte de água pura e cristalina, quando um animal lhe polui as águas? Ou seja, a culpa é da fonte ou do animal? Então aqui Jesus faz este questionamento e aí acrescenta: de acordo com a lei, devemos amar a uma e outro. Ou seja, amar a fonte e amar também o animal. Ou amar a mulher e amar assim também o homem. E ainda ele acrescenta: seja pela expressão de sua ignorância, seja pela de seus sofrimentos. E o homem sempre fraco, o homem sempre é fraco, e a mulher sempre sofredora. Então aqui são palavras de Jesus de uma forma belíssima, que o homem é sempre fraco, e a mulher é sempre sofredora. E aí acrescenta Humberto de Campos, que após estas palavras de Jesus, o velho pescador Simão Pedro, recebia aquelas observações, aquelas exortações de Jesus com um brilho novo nos seus olhos. Mas aí Jesus viu que ele estava sendo atingido ali nas suas fibras mais íntimas do seu espírito. Aí Jesus acrescenta mais esclarecimentos mais adiante, mas antes Pedro questiona a Jesus: mestre, retrucou, altamente surpreendido, vossa palavra é a da revelação divina. E aí ele faz um questionamento belíssimo e muito inteligente, de espírito sábio. Então ele faz um questionamento a Jesus: Senhor, então quereis dizer então que a mulher é superior ao homem na sua missão terrestre? O Senhor está querendo dizer que a mulher é superior ao homem em sua missão terrestre? E esse questionamento também ele foi feito por Kardec no Livro dos Espíritos, porque nós encontramos em O Livro dos Espíritos várias questões acerca da igualdade de direitos, começando lá pela questão 817, 18, e na questão 821, Kardec, ele fez praticamente esse mesmo questionamento de Pedro a Jesus. O Senhor está querendo dizer que a mulher é igual ou superior aos homens aqui na Terra em relação às suas tarefas aqui na Terra, a sua missão aqui na Terra? E Kardec questionou o seguinte, na 821, as funções para as quais a mulher está destinada pela natureza têm uma importância tão grande quanto as dos homens? Será que as funções da mulher e as funções do homem, será que tem diferença? Um é mais importante? No caso, os homens têm funções mais importantes ou as mulheres têm funções mais importantes? E aí os espíritos amigos responderam a Kardec e a todos nós, assim como Jesus respondeu a Pedro: sim, as funções das mulheres aqui na Terra são ainda maiores. Elas não são simplesmente iguais aos homens, as funções das mulheres. As funções das mulheres são ainda maiores. É que ela, no caso a mulher ou as mulheres, é ela quem lhe dá as primeiras noções da vida. Sem as mulheres, nós não estaríamos aqui.
Sem as mulheres, nós não teríamos a oportunidade de reencarnar. É igual no mês de março, no mês dedicado às mulheres, uma observação que eu vi, alguém postou nas redes sociais, um questionamento da seguinte maneira: em termos percentuais, as mulheres representam aproximadamente 50% da população da Terra. Quem é que compõe os outros 50% da população da Terra? Sem sombra de dúvida que todos nós responderíamos que os outros 50% esse percentual é representado pelos homens. Mas a resposta não foi essa, que 50% da população terrena é representada pelas mulheres e o outro percentual é representado pelos seus filhos, não pelos homens, mas por seus filhos. Sem as mulheres não estaríamos aqui. Conforme nos dizem os espíritos amigos, de uma forma simbólica, as mulheres, as mães, são o único meio de transporte que Deus utiliza para nos transportar do mundo espiritual para o mundo material, através das reencarnações sucessivas. As mulheres são as guardiãs da vida, porque Deus, que é o dono da vida, lhe entrega a vida para que elas cuidem. Em especial naquele início, durante a gestação, após o nascimento da criança, naquele início da sua trajetória, conforme nós encontramos na resposta aqui da questão 821, porque é a mulher quem nos dá as primeiras noções da vida. Sem sombra de dúvida, conforme o questionamento de Pedro aqui a Jesus, então o Senhor está querendo dizer que as mulheres são superiores aos homens na sua missão terrestre? E Jesus, de uma forma sábia, responde a Pedro e a todos nós: uma e outra, ou seja, a mulher e o homem são iguais perante Deus. Conforme citamos no início, a nossa Constituição da República Federativa do Brasil, onde nos fala sobre a igualdade de direito, não podemos confundir igualdade de direito com igualdade de funções. Conforme o questionamento sábio de Kardec, na 821, ele não questionou sobre igualdade de direito, mas em relação à questão das funções. As funções das mulheres são mais importantes do que a dos homens, ou a dos homens são mais importantes do que a das mulheres? E aqui Jesus fala, em relação aos direitos, que todos são iguais perante Deus. Em primeiro lugar, todos nós, seja na roupagem masculina ou feminina, temos em primeiro lugar direito à vida. E aí Jesus diz na sequência da seguinte maneira: que as tarefas de ambos se equilibram no caminho da vida, completando-se perfeitamente, para que haja em todas as ocasiões o mais santo respeito mútuo. Então aqui Jesus nos fala acerca do respeito mútuo. Precisamos considerar, todavia, que a mulher recebeu a sagrada missão da vida. Como havíamos antecipado, a mulher é a guardiã da vida. E aí Jesus nos fala que a mulher recebeu a sagrada missão da vida. Porque se as nossas mães tivessem escolhido nos abortar, não estaríamos aqui. E aí Jesus acrescenta a Pedro: tendo avançado mais do que o seu companheiro na estrada do sentimento, a mulher está, por isto, mais perto de Deus, que muitas vezes lhe toma o coração por instrumento de suas mensagens, cheias de sabedoria e de misericórdia. Em todas as realizações humanas, há sempre um traço da ternura feminina
levantando obras imperecíveis na edificação dos espíritos. Na história dos homens, prestemos atenção nesta outra observação de Jesus, que na história dos homens ficam somente os nomes dos políticos, dos filósofos e dos generais. Nós conhecemos na história o nome da mulher que deu à luz a Sócrates, por exemplo, a Platão, a um general importante da história, a um político importante da história. Normalmente não encontramos. Hoje, buscando a história mais recente, no caso aí nas biografias das pessoas importantes, nós encontramos lá às vezes algum registro em relação à filiação daquela criatura, mas em histórias mais antigas, nós não sabemos qual o nome da mãe daquela criatura que ficou registrada, seja por algo positivo ou negativo, mas que entrou para a história. E aí diz Jesus que todos esses políticos, filósofos, generais, são filhos da grande heroína que passa no silêncio, desconhecida de todos, muitas vezes dilacerada nos seus sentimentos mais íntimos ou exterminada nos sacrifícios mais pungentes. Mas também Deus, Simão, também Deus passa ignorado em todas as realizações do progresso humano, e nós sabemos que o ruído é próprio dos homens, enquanto que o silêncio é de Deus, síntese de toda a verdade e de todo amor. Então aqui Jesus nos lembra, falando a Simão Pedro, que Deus também fica escondido, passa despercebido, fica ignorado em todas as nossas realizações. Todas as realizações nossas aqui na terra, nós atribuímos a nós mesmos, não lembramos de Deus. Então aqui Jesus faz esta observação e acrescenta: por isso as mulheres mais desventuradas ainda possuem no coração o germe divino. A mulher mais desventurada possui em seu coração o germe divino para a redenção da humanidade inteira. Seu sentimento de ternura e de humildade será em todos os tempos o grande roteiro para a iluminação do mundo, porque sem o tesouro do sentimento, todas as obras da razão humana podem perecer como um castelo de falsos esplendores. Então aqui Jesus faz esta outra observação. E aí, na sequência, Simão Pedro fala para Jesus: Senhor, tendes razão, murmurou satisfeito e humilde o velho pescador. E aí, Jesus acrescenta mais ensinamentos a Pedro e a todos nós. Simão Pedro, temos razão sim. Jesus respondeu com bondade. E aí ele acrescenta o seguinte: e será ainda a mulher que buscaremos confiar a missão mais sublime na construção evangélica. Então aqui Jesus revela a Pedro que seria a mulher que estaria reservada e que ela seria buscada, uma mulher em especial seria buscada para confiar a ela a mais sublime missão de construção evangélica do planeta Terra. E mais adiante, iremos descobrir por que Jesus falou isto a Pedro. E avançando nas narrativas de Humberto de Campos, ele nos diz o seguinte: após esta afirmativa de Jesus, que seria a mulher que ele buscaria para confiar a missão mais sublime, aí Humberto de Campos diz mais adiante que 2 dias eram passados sobre o doloroso drama do Calvário, em cuja cruz de inominável martírio e sacrifício, Jesus havia sido sacrificado.
Penosa situação de dúvida reinava dentro da pequena comunidade dos discípulos. Quase todos haviam vacilado na hora extrema. O raciocínio frágil do homem lutava por compreender a finalidade daquele sacrifício. Não era Jesus, e os discípulos estavam questionando exatamente isto: por que Jesus deixou-se sacrificar? Não era Jesus o poderoso Filho de Deus que consolara os tristes, ressuscitara mortos, sarara enfermos de doenças incuráveis? Por que não conjurar a traição de Judas com as suas forças sobrenaturais? Então aqui os discípulos estavam fazendo estes questionamentos e ainda, por que Jesus deixou ser sacrificado, ser crucificado entre dois ladrões? Então eram questionamentos, 2 dias após a crucificação, eram questionamentos que estavam sendo feitos pelos discípulos em suas reuniões, escondidos ainda com medo de represálias. Enquanto essas questões eram examinadas de boca em boca, a lembrança do Messias ficava relegada a plano inferior, esquecida a sua exemplificação. No entanto, o barco da fé não havia sossobrado inteiramente. Ou seja, o barco da fé, ele não havia afundado completamente, porque existia ali estavam algumas mulheres, em especial a mãe de Jesus. Estavam lá as lágrimas do coração materno, trespassado de amarguras. Mas existiam outras mulheres, e que Humberto de Campos destaca aqui de uma forma muito especial, uma mulher, aquela mesma mulher sobre a qual Jesus foi questionado por Pedro em relação à mulher adúltera, por que Jesus estava acolhendo tantas mulheres de má vida. Então aí nos fala Humberto de Campos, foi então, quando na manhã do 3º dia, a ex-pecadora de Magdala se acercou do sepulcro com perfumes e flores. Queria ainda uma vez aromatizar aquelas mãos inertes e frias. Queria uma vez mais contemplar o Mestre adorado para cobri-lo com pranto de seu amor purificado e ardoroso. Enquanto os homens estavam discutindo coisas inúteis, as mulheres estavam preocupadas em visitar o túmulo de Jesus e, de uma forma especial, Maria de Magdala, que ainda estava preocupada em levar aromatizantes para perfumar o corpo de Jesus, as mãos de Jesus, aquelas mãos que tanto benefício fez, em especial a ela. No seu coração, ou seja, no coração de Maria Madalena, estava aquela fé radiosa e pura que o Senhor lhe ensinara, e sobretudo, aquela dedicação divina com que pudera renunciar a todas as paixões que seduziam no mundo. Maria Madalena ia ao túmulo com amor, e só o amor pode realizar os milagres supremos. Então aqui Humberto de Campos nos lembra que Maria ia ao túmulo de Jesus com amor e por amor, e somente o amor pode realizar os milagres supremos, não só aqui na terra, mas em todos os ambientes do universo sem fim. E aí ele acrescenta que, estupefata por não encontrar o corpo de Jesus e ver que havia desaparecido o corpo de Jesus, ela estava se retirando dali, entristecida, e uma voz carinhosa, meiga, e que ela conhecia muito bem, chamou-a pelo nome, Maria. Ela pensou naquele momento que era o jardineiro que cuidava daquele ambiente que estava lhe chamando. Mas só que ela reconheceu
reconheceu muito claro, de uma forma muito clara, aquela voz que era a voz do mestre, e ela observou a sua volta quando ela viu vindo em sua direção com um sorriso Jesus de Nazaré. Quis atirar-se-lhe aos pés e beijar os pés, as mãos de Jesus. No entanto, Jesus não aceitou que ela fizesse aquilo. E aí Jesus disse a ela: Maria, não toques, pois ainda não fui a meu Pai que está nos céus. Não me toques, porque ainda eu não ascendi aos planos superiores. Conforme a anotação de João Evangelista, no capítulo 20, versículo 17. E aí diz Humberto de Campos que instintivamente Madalena se ajoelhou e recebeu o olhar do mestre num transbordamento de lágrimas e inexcedível ventura. Era a promessa de Jesus que se cumpria. A realidade da ressurreição era a essência divina que daria eternidade ao cristianismo. A mensagem da alegria ressoou então na comunidade inteira, mas como nós sabemos, cumprindo aquela promessa, aquela informação que Jesus tinha passado a Pedro, que seria reservada à mulher, a missão mais sublime de semear o Evangelho, aqui estaria se cumprindo aquela fala de Jesus, porque Maria foi a portadora da notícia aos discípulos. Mas como nós sabemos, eles não acreditaram em Maria. E aí diz Humberto de Campos que depois que eles realmente confirmaram que Jesus havia ressuscitado, o Evangelho era a verdade imutável. Então eles chegaram à conclusão, já que Jesus havia ressuscitado, como ele prometera que ressuscitaria no terceiro dia, o Evangelho era a verdade imutável. Em todos os corações pairava uma divina embriaguez de luz, júbilos celestiais. Levantava-se a fé, renovava-se o amor, morrera a dúvida e reerguera-se o ânimo em todos os espíritos, em todos os companheiros de jornada. Todos ficaram animados na amplitude da vibração amorosa. Outros olhos puderam vê-lo e outros ouvidos lhe escutaram a voz dulçurosa e persuasiva, como nos dias gloriosos de Jerusalém ou de Cafarnaum. Desde esta hora, ainda narra Humberto de Campos, a família cristã se movimentou no mundo para uma nova para nunca mais esquecer o exemplo do Messias. À luz da ressurreição, através da fé ardente, do ardente amor de Maria Madalena, que foi a portadora dessa notícia da ressurreição do Cristo, havia banhado de claridade imensa a estrada cristã para todos os séculos terrestres. E aí Humberto de Campos, ele encerra esta belíssima narrativa ainda nos dizendo o seguinte, que é por essa razão e é por este motivo que todos os historiadores das origens do cristianismo param a pena, assombrados ante a fé profunda dos primeiros discípulos que se dispersaram pelo deserto das grandes cidades para a pregação da Boa Nova e observando a confiança serena de todos os mártires que se têm sacrificado na esteira infinita do tempo pela ideia de Jesus. Então aqui ele nos fala, Humberto de Campos nos lembra que os historiadores até hoje ficam intrigados. Por que aquela fé tão ardente, aquela fé tão fervorosa? Por que tantos mártires iam para o sacrifício nos circos romanos cantando? E aí ele encerra com um questionamento de um historiador e filósofo francês, que este historiador, por nome Ernest Renan, perguntou da seguinte maneira em uma de suas obras, estudando a história do cristianismo: onde está
onde está o sábio da terra que já deu ao mundo tanta alegria quanto a carinhosa Maria de Magdala? Então este é o questionamento que este filósofo e historiador francês deixa para todos nós, que Humberto de Campos lembra aqui para todos nós. Onde está ou onde estão os sábios da terra que trouxeram para o mundo alegria como Maria trouxe, da revelação, da ressurreição de Jesus, da continuidade da vida, conforme ela fez na condição de portadora, porque Jesus escolheu exatamente Maria para ser esta portadora desta boa notícia da continuidade da vida. Mas para encerrarmos as nossas reflexões, já que falamos aqui acerca das mulheres, acerca da igualdade dos direitos, acerca de adultério, conforme aquelas anotações de João Evangelista, no capítulo 8, começando ali no versículo 4, onde tem aquela narrativa acerca da mulher adúltera, que primeira pedra, quem tiver sem pecado. Nós entramos em o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo de número 10, item número 13, onde os Espíritos amigos nos falam, Jesus, quando disse aquela frase, atirai a primeira pedra, ele deixou para nós, de uma forma exemplificada, a indulgência na condição de um dever nosso, praticar esta indulgência. E aí é importante que lembremos aqui nas anotações de Emmanuel, no livro Pão Nosso, no capítulo 85. Capítulo 85 tem como título um questionamento. Já que Pedro questionou a Jesus, por que o Senhor perdoou? Por que o Senhor não condenou a mulher adúltera? A lei mosaica não manda lapidar? E aí Emmanuel, sabiamente, estudando esta passagem evangélica, ele deu esse título ao capítulo 85, que depois todos nós podemos buscar lá no livro Pão Nosso, que faz parte da coleção Fonte Viva, o capítulo 85, quando Emmanuel questionou, e o adúltero? Onde está o adúltero? Ou onde estava o adúltero? Já que o cuidado popular dos judeus, dos fariseus, de nós daquela época, estávamos preocupados em trazer a público e em público para lapidar uma mulher adúltera, mas e o adúltero? Onde ele se encontrava naquele momento? Por que também ele não foi levado junto com a mulher, conforme Emmanuel? Ele faz aqui neste capítulo um questionamento, uma observação, ou na forma também de um questionamento. Será que a mulher, ela pratica adultério sozinha? Não existe adultério unilateral. Então aqui Emmanuel nos lembra exatamente por isto, ele faz este questionamento, seria ela, ou seja, seria a mulher a única responsável por aquele ato de adultério? Se existia uma chaga no organismo coletivo, requisitando intervenção a fim de ser extirpada, em que furna, Emmanuel questiona, em que furna se ocultava aquele que ajudava a fazê-la? Onde estava o homem que estava ajudando em fazer aquela chaga social se tornar mais evidente? E aí ele faz um outro questionamento. Se por acaso existe adultério unilateral? Então é com estes questionamentos, ou são com estes questionamentos de Emmanuel, que encerramos aqui a nossa humilde fala acerca deste assunto importante e sempre atual na nossa vida. Porque é um assunto que é discutido há mais de 2000 anos aqui na Terra. E conforme Emmanuel nos fala, via de regra, a mulher é sempre a culpada, mas e o culpado? Onde ele está, ou onde ele estava naquele momento? Do julgamento da mulher,
Muita paz a todos e muito obrigado. Muito obrigado a todos os irmãos e irmãs, companheiros e companheiras de jornada que nos acompanharam durante estas reflexões acerca do Evangelho do Cristo. Vamos aqui neste momento fazer a nossa prece para encerrarmos aqui as nossas reflexões e também a nossa transmissão na página do Instagram do Centro Espírita Apóstolo Paulo e também em meu perfil no Facebook. Então, neste momento, meus irmãos e irmãs, agradecidos por mais esta oportunidade, fechamos os nossos olhos carnais para abrirmos a nossa visão espiritual, agradecendo a Deus por mais esta oportunidade da vida, agradecendo a Jesus de Nazaré, nosso Mestre, Senhor, guia e modelo para toda a humanidade, por estes belíssimos ensinamentos exemplificados que Ele nos deixou. Aos Espíritos amigos pelo amparo, pela proteção, pela assistência, que possamos todos nós, onde quer que nos encontremos neste momento, recebermos a luz divina, através desta luz divina, o amparo, a proteção, a assistência, e que estejamos necessitando, rogando de uma forma muito especial àqueles nossos irmãos e irmãs que se encontram em maiores necessidades do que nós mesmos. Graças damos a Ti, Senhor Jesus, hoje, agora e sempre. Mais uma vez, muito obrigado. E até a próxima oportunidade, se assim o Pai nos permitir. E temos certeza que este Pai, que é amor, que é misericórdia, que é bondade, Ele concede infinitas oportunidades e nos deixa também infinitas portas abertas para que realizemos o nosso processo de transformação. Até breve, meus irmãos e irmãs.